E agora informação importante principalmente dos pais, para os pais, né, melhor dizendo. Ano letivo sempre começa no início do ano, certo? E quando você vai escolher a escola do seu filho? Às vezes as pessoas mudam de cidade, também precisam se programarem para buscar uma unidade para o filho, né? Seja naquela fase que a criança vai começar aqueles primeiros contatos. Quais são as principais orientações? Hoje a gente sabe, tem que pesquisar. Mas além da questão dos preços, quando a gente fala, né, em escolas particulares, é importante também os pais ficarem atentos para outras coisas. E que coisas são essas? Preço acaba sempre pesando muito na hora da escolha, mas é importante também você ficar de olho em outras áreas que a gente vai falar agora. Conosco, Cristina Tempesta, ela é diretora pedagógica, ela estava me contando aqui, já tem uma vida, né, de contato, de experiência na área da educação. Cristina, aproveitando inclusive esse seu conhecimento, né, a gente percebe hoje muitas pessoas sempre brincam. O brasileiro tem aquele costume de deixar tudo para a última hora. No caso da escolha da escola do filho, isso também vale? Vale, né? Boa tarde, Tati. Prazer tê-la aqui conosco. Igualmente. Vale, infelizmente, né? Existem pais que costumam deixar a escolha para dezembro, janeiro da escola. Aí acaba tendo uma restrição no tempo de busca, de escolha. E algumas pessoas acabam ficando sem vaga para os seus filhos na escola que gostaria. Que já foi tudo preenchido. Sim, né? A escola que eu trabalho, o primeiro atendimento de matrícula para o ano de 2016 aconteceu dia 2 de fevereiro de 2015. No comecinho desse ano, o pai já fez a matrícula para o ano que vem. Isso, foi o primeiro atendimento. Vários pais procuram as escolas ao longo do primeiro semestre. Hoje de manhã eu atendi uma família para o ano que vem. Que é o ideal, então, né? Exato. Que daí a pessoa consegue pesquisar, conhecer escola, estrutura. Apesar da gente sempre pensar que a questão do preço é um ponto forte, na verdade as famílias têm que prestar bastante atenção na proposta pedagógica da escola, né? Às vezes não é a distância da sua casa e nem o valor da escola que vai definir a sua escolha. Então, buscar uma escola ou ir conhecer uma escola, é importante que você leve um roteiro de questões que precisam ser apresentadas para as pessoas que vão te atender. Isso é legal, porque às vezes a mamãe até pensa, né? Olha, eu preciso ver se vai ter isso, se vai ter isso, se vai atender minhas expectativas nisso e naquilo. Mas na hora que ela chega na escola, às vezes a ansiedade ou acaba se distraindo com alguma coisa e esquece de prestar atenção em coisas que não podem passar em branco, né? Um detalhe importante é preste atenção nas primeiras pessoas que te recebem. Se elas são bem-humoradas, se elas são satisfeitas, se elas são educadas. Isso revela muito do ambiente de trabalho de uma escola, né? A maneira como os profissionais ali se comportam. Saber a formação profissional daquelas pessoas que vão estar em contato direto com a criança. Que faculdade fez, como que a escola investe em curso de formação de professores. O corpo docente mesmo. O corpo docente. Perguntar que faculdades os professores fizeram e, principalmente, o que esta escola faz pela formação continuada dos professores, porque isto é um investimento que não pode ficar na mão só do professor. A instituição tem que investir na formação dos professores que ele contrata, porque são esses profissionais que vão fazer com que a proposta pedagógica desta escola escolhida seja colocada em prática, né? Isso é extremamente importante. Como é organizado o espaço físico da criança, onde ela vai conviver a sala de aula. Se eu sou mãe de uma criança bastante jovem, né, a primeira escola, 1 ano e meio, o item de segurança, o item de adaptabilidade do espaço e do mobiliário para essa faixa etária é importantíssimo, né? Se lá tem ponta, em algum tipo de móvel que pode trazer risco para a segurança, se lá tem alguma aspereza que pode provocar uma queda e machucar uma criança. Então, essas adaptações precisam ser feitas para os menores. E os maiores, o ambiente ele tem que ser adaptado no sentido de ser atrativo, de ser interessante, né? Ter espaço próprio para cada uma das faixas etárias. Legal.
A gente percebe muito, Cristina, principalmente, né, nos tempos de hoje, os pais acabam também se preocupando e dando uma certa prioridade para aquelas atividades extracurriculares, né? E principalmente nas redes particulares, hoje a gente percebe essa mobilização das escolas em oferecer cada vez mais atividades extracurriculares. Em relação a essas atividades, o que é importante e o que de fato vem somar, né? Porque às vezes tem um monte de atividade extracurricular, mas será que de fato aquele monte de atividade é oportuno naquele momento? Porque às vezes acaba sendo só um chamativo, né? Então, o que é importante o pai prestar atenção na hora que, por exemplo, é exposto para ele essas opções de atividades extracurriculares? Acho que tem 3 aspectos que precisam ser cuidados pela família na hora da escolha. A questão dos valores, né? Se é uma escola que cuida da formação do aluno de maneira ampla, integral, isso é muito importante. Se há um equilíbrio entre a oferta de atividades culturais e atividades esportivas, porque esse aluno, ele hoje pode ser uma criança ou um adolescente, mas você tem que pensar na escola de maneira que a gente chama prospectiva, né? Como esta criança vai funcionar no futuro. Então, línguas, isso é um aspecto extremamente importante. Como a escola que meu filho está trabalha com línguas. Eu acho que eu tinha elencado 3 pontos e acabei listando 4, né? É que hoje não dá para imaginar uma escola que não cuide do aprendizado do inglês, do espanhol de maneira extremamente séria. Até porque lá na frente o mercado de trabalho vai exigir isso, né? Hoje quase que uma obrigatoriedade você conhecer pelo menos uma outra língua. Na maioria pedem até 2 línguas. Isso. Imagina que uma criança, quando chega ao final do ensino fundamental 2, né, no 9º ano, ele tem que estar falando inglês do mesmo jeito que ele fala o português. É isso que a gente tem que pensar hoje para uma criança que está entrando numa escola. Então, quando a família vai visitar uma escola, esse aspecto do ensino de língua ele é importantíssimo. E de valores. Eu posso não estar necessariamente optando por uma escola religiosa, mas quais são os valores de ética, moral, conduta, compromissos sociais que essa escola vai ensinar para o meu filho? Porque isso é extremamente relevante. Bem lembrado. Os pais, então, se programando, o ideal é já agora né, a gente está entrando no 2º semestre, já programar, agendar as visitas, e aí, no mínimo, o pai em casa, é importante visitar 2, 3 escolas, é o suficiente nessa pesquisa? Eu acho que assim, o primeiro passo é ele definir o tipo de escola que ele quer. Definindo a abordagem, o tipo de escola, que ele visite umas 3 escolas. E aí, quando os pais decidirem esta que eu escolheria, aí sim leva o filho. Porque muitas vezes os pais vão visitar 3, 4, 5 escolas e levam as crianças em todas elas, mesmo que eles ainda não tenham decidido. Então, vale lembrar que a escolha da escola para a criança é um papel do adulto e não das crianças. Aí, uma vez decidida, a criança deve ser apresentada à escola que ela vai estudar. Isso é muito gratificante, eles gostam muito, cria uma expectativa positiva bastante agradável. E é importante que você falou, viu, Cristina? Porque geralmente as crianças sabem como dobrar os pais. Às vezes os pais acham uma escola melhor, mas a criança... Não, mas eu quero aquela, e o pai acaba cedendo. Isso. Então, é importante a gente pensar principalmente nessa qualidade, né, do corpo docente, fazer essas visitas. Pesquisa, vai ali no horário de entrada de aluno, conversa ali com os pais, de repente, né, que estão levando, porque são esses profissionais que vão cuidar da educação do seu filho. E a educação, gente, é algo muito importante. Então, essa entrevista de hoje, a gente, de fato, tem uma responsabilidade muito grande e a gente quer, pelo menos, plantar uma sementinha. E para você, pai, você, mãe, faça uma pesquisa, dê uma olhada nas escolas, nesses projetos dessas escolas, no corpo docente, faça esse estudo. Ai, não tenho tempo. Arranja um tempo, você não vai se arrepender, viu? Pegue, de repente, meio período, você consegue. Planejando, se programando, você consegue fazer essa pesquisa. É importantíssimo. Seu filho vai agradecer. E é o ideal, então, nas visitas, os pais irem primeiro sozinhos. No máximo, se acontecer um empate, se o pai ficar em dúvida de 2 escolas, aí chama o filho para decidir. Isso, exatamente, né? Porque senão fica muito, muito difícil você responsabilizar. E às vezes a criança é muito visual, né? E às vezes você responsabiliza o filho depois por uma escolha que não foi a mais adequada. Então, a responsabilidade é do adulto. Criança, ela tem que ser envolvida na melhor parte, né?
Adorei, viu? Conhecê-la e obrigada. recebê-la no programa. A gente teve um bate-papo com a Cristina Tempesta, diretora pedagógica, ela que tem um currículo aí longo, extenso na área de educação. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu agradeço. Boa tarde. Obrigada. Bom segundo semestre de trabalho para você, Obrigada, Cristina. e um bom 2016 para todos nós que estamos trabalhando com a captação de alunos. Bora lá, bom trabalho para a gente. Obrigada.